Aleluia. Amém. Queria que você virasse para o irmão do seu lado e falasse assim para ele: foi bom você ter vindo. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Amém. Sabe, irmãos, esses dias o pastor tinha falado que iria me dar a oportunidade, e eu perguntando a Deus: Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? Qual a mensagem que o Senhor quer que eu traga para o teu povo? Porque eu quero ser boca do Senhor naquela noite, que no caso é hoje. E eu entrei para o meu quarto, comecei a estudar, comecei a fazer vários esboços, comecei a ler vários versículos, e a todo momento o Senhor falava ao meu coração sobre o número 3. E eu, no momento, na minha mente, imaginei número 3, Pai, Filho, Espírito Santo. Número 3, corpo, alma e espírito. Número 3, dizendo a totalidade. E eu fui aprofundando mais sobre isso. E o Espírito Santo me revelou algumas coisas. E algumas coisas ao decorrer do estudo, eu também fui adquirindo mais conhecimento. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Alguém aqui quer escutar o que Deus quer falar nessa noite? Levanta sua mão nessa noite. Deus tem uma palavra para você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Aleluias. Amém. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E eu esqueci de contar uma curiosidade para os irmãos, que eu preparei a mensagem. No primeiro dia era uma mensagem, no segundo era outra, no terceiro foi a mensagem final que Deus queria que eu trouxesse para a igreja. Eclesiastes capítulo 3. Oh meu Deus, que mistério. Quando nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 3, não sei se muitos sabem, mas o autor, alguns dizem que foi Salomão, muitos dos estudiosos dizem que foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. Alguns dizem que não foi Salomão, mas a maioria dos sábios, dos estudiosos dizem que foi Salomão que escreveu. E esse livro é um livro de sabedoria, é um livro poético, e que ao decorrer deste livro são dados vários conselhos para a vida de um homem, de uma pessoa. E esse livro, ele vem da palavra grego, e ele significa pregador. Eclesiastes, pregador, ou em outras versões, professor, né? Que traz o conhecimento. E o que eu acho mais interessante é que a mensagem que o livro de Eclesiastes quer nos trazer é que esse autor, ele vê por várias perspectivas a vida do ser humano na terra. E ele demonstra que em várias vezes ele achou, ele tentou demonstrar, ele tentou em suas experiências entender o que é o caminho da felicidade, o que leva o homem à felicidade, o que traz a felicidade para a vida do ser humano. E com toda a sua ciência, com todo o seu entendimento, com toda a sua busca, com todo o seu desejo, ele entendeu, no final de tudo isso, que vaidade, tudo é vaidade. O que ele queria dizer com isso? Que de nada adianta você ter o melhor emprego, de nada adianta você ter sabedoria, você ser inteligente, você ser bonito, você ser uma pessoa que honra com a tua palavra, se não tiver a presença de Deus.
todo esse esforço humano da conquista, da busca, dessa melhoria contínua, se não tiver Deus no início, meu irmão, é como correr atrás do vento. E baseado nessa palavra, ao discorrer desse texto, os demais versículos vão nos falando que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. São vários períodos na vida do ser humano, são vários processos que é necessário passar. E nessa noite eu queria que você embarcasse comigo numa viagem, e essa viagem se chama o trem da vida. E nesse trem da vida eu queria falar de 3 períodos na vida do ser humano: o passado, o presente e o futuro. Há um tempo, o tempo do passado. Há um tempo, o tempo do presente. Há um tempo, o tempo do futuro. E nessa viagem eu queria dizer que o trem é a vida. O trem é a sua vida. Os vagões são os nossos sentimentos, emoções. E nós sabemos que as estações são o presente, o passado e o futuro. E nós sabemos que o maquinista é Jesus Cristo. E nós sabemos também que quando o ser humano, no início de tudo, vamos iniciar no começo, como diz o outro, vamos iniciar pelo nosso passado. Quem aqui se lembra do seu passado? Quem aqui se lembra dos seus primeiros passos? O passado fala de começo. O passado fala de nascimento. O passado fala de primeiros passos. O passado fala das vezes que o seu pai e a sua mãe te alimentavam, das vezes que o seu pai e sua mãe estavam te ensinando a andar, das vezes que você foi corrigido, das vezes que você passou por algumas situações que só aprendeu vivendo. O passado, nós vivemos várias situações. E dentre essas situações, nós entendemos que existem coisas boas que nos aconteceram ao decorrer deste tempo, mas existem coisas terríveis que, se fosse possível, nós excluiríamos esse vagão das nossas vidas. Às vezes um sentimento de depressão, às vezes um complexo de inferioridade, às vezes um trauma, às vezes um rancor, às vezes o ódio, às vezes a falta de amor ao próximo. Às vezes nós queremos excluir isso, esse vagão que tanto nos prejudicou. Mas nessa noite eu queria te falar algo. Não é necessário excluir o vagão, porque o Senhor restaura, o Senhor limpa, porque o Senhor limpa todo o seu passado. Eis que eu tenho coisas novas para vós, diz o Senhor. O Senhor pega o seu passado, Ele te restaura, Ele te limpa, Ele te sara, para que você possa viver as promessas dEle. Aí você pensa assim: Senhor, mas eu roubei, Senhor, mas eu matei, Senhor, mas eu prostituí, eu fui o pior dos homens que a terra poderia ver, que a terra poderia ter. Mas o Senhor te diz nessa noite que Ele é um Deus da segunda chance. E Ele é um Deus que muda histórias. O Senhor é um Deus que muda destinos. O Senhor é um Deus que muda a vida do homem. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, outra hora estávamos mortos em nossos delitos e éramos escravos do pecado, escravos da carne. Mas quando nós conhecemos a presença de Deus, nos tornamos escravos da justiça, nos tornamos escravos da presença do Pai e do Espírito Santo. Eu queria compartilhar algo com você que se sente tão indigno e que acha que para você não tem mais jeito, não tem recurso, e que você já fez tanta coisa errada que não tem como Jesus te perdoar.
Eu queria te contar apenas uma experiência que, conversando com um amigo meu, ele me contou, e eu achei algo extraordinário. Me lembrou muito da história de José, só que nos dias atuais. Certa feita, esse amigo meu estava preso com outro amigo dele, e esse amigo dele fugiu da cadeia, e veio para o mundo e fugiu para outro estado, usando uma identidade falsa, usando outro nome. O nome normal, o nome verdadeiro dele era Alisson, mas ele falsificou a carteira dele de identidade e foi usando outro nome, para que não fosse reconhecido, para que a polícia não fosse atrás. E um dia, esse homem decidiu entrar na igreja. Ele chegou até o pastor e disse assim: olha, pastor, eu estou vindo aqui, estou gostando dos cultos, mas eu tenho que confessar um pecado. Eu sou um fugitivo da lei, e eu não sou digno dessa graça. Eu sou um fugitivo. E o pastor: não, filho, fica conosco, Deus tem algo na sua vida. E aquele homem começou a servir o Senhor, começou a buscar o Senhor, começou a sentir interesse pelas coisas de Deus. Foi despertada uma chama no coração daquele homem, e aquele homem começou a viver intensamente as coisas de Deus. E ao decorrer do tempo, Satanás se levantando contra a vida deste homem, quis trazer à tona todo o passado terrível que outrora, quando aceitou Jesus, foi lançado no mar do esquecimento. Assim também Satanás quer fazer com sua vida, te dizer que você é indigno porque o seu passado é um passado cruel, é um passado sujo, é um passado que te envergonha. Como diz o ditado, o teu passado te condena. Olha, se o passado te condena, Jesus te liberta, porque Jesus te lava e te limpa. Eis que tudo novo se fez, o velho se passou. E aquele homem buscando ao Senhor, sendo temente a Deus e agindo com a verdade, ele já teve a oportunidade de fazer diferente do que ele tinha feito outrora. Ele foi sincero com as pessoas à sua volta e disse o que estava no coração dele, qual era a condição dele. Isso é um ensinamento que Deus quer trazer nessa noite. Deus quer trazer um ensinamento para você nessa noite. É para você admitir a atual situação que você se encontra. É para você se prostrar diante dele e dizer: Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, se for olhar tudo que eu já fiz, se for ver as minhas forças, eu não consigo caminhar sozinho. Mas o Senhor te diz nessa noite: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. O irmão rompendo em fé na caminhada, buscando ao Senhor, monte, dia e noite, buscando, servindo ao Senhor em integridade. Levantou-se uma pessoa contra a vida deste homem, uma mulher. E por esse homem já está no nível espiritual já mais elevado de busca ao Senhor, entendam uma coisa nessa noite, vire uma chave na sua cabeça: quanto mais perto de Deus você estiver, maior será o levante. Quanto mais próximo de Deus você quiser chegar, quanto mais próximo de Deus você alcançar a plenitude em Deus, alcançar degraus maiores da presença do Senhor, mais Satanás irá te atacar. Mas entenda uma coisa: honre a Deus que Ele te honra. E esse irmão, passando por essa provação, a esposa de um outro homem ali da igreja olhou para aquele irmão, Satanás usando a vida dela. Ela queria, porque queria ficar com aquele irmão, e ela ia atrás dele direto, mandava mensagem, queria ele, mas na verdade não era ela, era Satanás que estava agindo através da vida dela para tirar um sentinela de Deus da sua casa. Você é sentinela de Deus, meu irmão. O mundo vai vir com bandejas, o mundo vai vir com propostas, o mundo vai vir com banquetes, mas você vai ter que entender quem você é e para que você nasceu. Porque quando você entende isso, meu querido, já é mais de 50% do caminho andado.
E nessa mensagem, antes de concluir essa história, eu quero te perguntar nessa noite, você que veio aqui, quem é você? Quem é você? E para que você nasceu? Um autor diz que os 2 maiores dias na vida de um homem é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre o porquê dele ter nascido. E esse homem, esse irmão, se não me engano, Alisson, o nome que eu tinha falado, e é esse mesmo. Ele foi tentado, e aquela mulher começou a buscar coisas do passado dele para tentar o atingir. E ela já sabia que ele era um ex-presidiário, e ela correu atrás e descobriu o nome verdadeiro daquele homem, a sua identidade verdadeira. Quantas das vezes a gente quer esconder o nosso passado? Quantas das vezes a gente quer se camuflar e colocar outro nome? Não, é nesse mesmo lugar onde você foi o opróbrio, onde você foi a vergonha, é que Deus vai te usar para levar vida aos cativos, aos oprimidos, porque o lugar da tua vergonha será o lugar da dupla honra de Deus. E ela descobriu aquilo, e mais que depressa, aquele homem não quis se deitar com ela. Ela falou: então você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida. E ela foi e denunciou para o delegado. E mais que depressa veio o delegado e a sua comitiva da polícia. E pegaram aquele homem e levaram para a delegacia. E chegando lá, o delegado interrogou e falou assim com ele: rapaz, o seu nome verdadeiro é esse? Ele: sim, senhor. Ele falou aqui: eu vou puxar sua ficha aqui, e dependendo do que aparecer aqui, você vai ser preso agora. Ele falou: não, pode puxar minha ficha, pode puxar, mas confiante em Deus. E aí o delegado puxou a ficha daquele homem, o Alisson. Aí o delegado olhou com a cara de espanto, com o olho arregalado, e falou assim: mas a mulher que te denunciou, essa esposa desse obreiro aí, disse que você era um traficante barra pesada e que estava foragido. Ele falou: sim, doutor, é isso mesmo. Eu confesso, eu sou um foragido da lei, eu sou digno da prisão. Ele falou assim: rapaz, mas você não está entendendo. É que eu abri a sua ficha aqui, está limpa, não tem nada no seu nome. Ele falou: não, doutor, ela está certa, eu cometi esses crimes, eu fiz isso. Ele: rapaz, você não está entendendo, eu não sou bobo não tem nada no seu nome, a sua ficha está limpa, não consta nada, não tem nada no seu nome. Aí o delegado virou para a mulher e falou assim: quem vai ser preso é você, por difamação, perjúria, por falsa testemunha. Aí aquele homem, como homem de Deus, se levantou e falou assim: não, doutor, não prenda ela não, porque ela está certa. Tudo isso que ela falou era verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor: o Senhor meu Deus apagou o meu passado. O Senhor meu Deus me lavou. O Senhor meu Deus me limpou. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Satanás te chama pelo teu pecado, Jesus te chama pelo teu nome, porque Ele é Pai, Ele é bondoso, Ele é Deus de segunda chance, Ele é o Deus que te dá oportunidades novas. Então vamos continuar essa viagem nossa aí, meus queridos. Saímos dessa estação chamada passado e vamos rumo à estação chamada presente, a atualidade, o que você tem vivido hoje. Eu acho que o nome já diz presente. Presente. Todos os dias, quando você acorda e você abre o seu olho, você está respirando, você faz. É porque o Espírito Santo está dentro de você.
você está com vida. Sabe que quando você acorda todos os dias, você tem 86.400 segundos durante um dia para fazer diferente do que você fez no dia anterior, ou para fazer melhor do que você fez no dia anterior. E muitas das vezes nós chegamos nessa estação do presente feridos, machucados, porque nós não deixamos a graça do Senhor nos alcançar, e chegamos no presente meio que sem conhecer o maquinista, sem conhecer o dono do nosso destino, o dono da nossa história, aquele que vai guiando os nossos passos e que vai nos guiando em direção rumo à eternidade. E o que eu vejo com isso é que esse presente que o Senhor tem nos concedido é de verdade um presente, uma dádiva que o Senhor tem te concedido. Quantos não conseguiram passar o ano de 2020 para o ano de 2021? Alguém aqui lembra? Ainda vivenciamos no passado e temos vivenciado isso no presente. Tem sido parte do presente. Como você soube lidar com essa situação no passado, mas como você tem lidado com essa situação no presente? Tem confiado em Deus? Tem feito a sua parte como cidadão da terra, com mente no céu e pé na terra? Porque a Bíblia fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Senhor fala: obedecei aos vossos governantes, às autoridades instituídas por Deus na terra. Porque muitas das vezes nós somos incoerentes. Nós dizemos só acima de mim só Deus, e ninguém aqui manda em mim. Não, Deus é um Deus de coerência. Deus não quebra princípios para o seu bel prazer. Deus não quebra princípios para te abençoar. O propósito de Deus só se cumpre na sua vida se você cumprir os princípios. Mas entenda que você chega na fase do presente, o Senhor limpa, apaga todo o seu passado e te dá roupas novas, roupas limpas. Mas saiba que as leis da física dizem que toda ação tem uma reação. E não ache que você fazendo algo não vai surgir uma consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Senhor não leva em consideração o nosso tempo da ignorância. Mas entenda uma coisa: você vai carregar cicatrizes, marcas de atitudes e escolhas que você tomou outrora na sua ignorância, e agora você vive no seu presente consequências de um passado, de atitudes, de escolhas que você cometeu, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Põe hoje o caminho de bênção, de maldição, o caminho da vida e da morte. Qual você escolhe? A vida é feita de escolhas. O reino do céu é tomado à força. Uma coisa que eu sempre falo com os meus amigos: não espere ter vontade de orar. Não espere ter vontade de ler a Bíblia. Não espere ter vontade de ter um particular com Deus, de subir ao monte. Porque o reino dos céus é tomado à força. E quando você move aqui na terra, Deus move lá no céu. Quando você movimenta aqui na terra, Deus movimenta lá no céu. As mãos dele estão estendidas sobre a sua vida. E quando estamos nesse presente, nessa estação chamada presente, o Senhor nos dá essa oportunidade de nós ressignificarmos e de nós reescrevermos toda aquela trajetória errônea que Ele já não se lembra mais. Mas Ele te fala assim: olha, eu vou te testar nas mesmas coisas. Se era na bebida, você vai passar em frente ao bar, em vez de você querer beber, você vai lá evangelizar e tirar aquele homem da bebida. Se era cheirar um pó, se era fumar um crack, se era, não sei o que era o seu problema no passado, porque agora nós já mortificamos a nossa carne, estamos vivos para Cristo. Então outrora éramos amantes dos prazeres carnais, agora nós somos filhos, nós fomos enxertados, e agora nós somos cordeiros com Jesus Cristo.
O lugar da sua vergonha vai ser o lugar que Deus vai te usar para que vidas sejam libertas. Aquele lugar que você ia para dançar, agora você vai para evangelizar. Aquele lugar que outrora era o lugar da sua vergonha, que você passava e todo mundo te olhava e reprovava as suas atitudes, eles vão ter que reconhecer, cara, como você mudou. Tem algo diferente na tua vida. Meus irmãos, vamos entender as oportunidades que Deus coloca em nossas vidas, sabe? Porque nós temos que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, e quando necessário utilizar as nossas palavras. Primeiramente você vai pregar o evangelho com as suas atitudes, e as pessoas verão Cristo em sua vida. As pessoas vendo Cristo em sua vida, elas entenderão que sem Cristo não dá para viver, e que elas querem viver o sobrenatural, que elas querem viver aquela novidade de vida que você está vivendo, que outra hora você estava afundado no pecado, que outra hora você estava afundado dos vícios, mas agora você é fruto de justiça, você é filho do Deus Altíssimo, não é mais criatura. E esse presente que o Senhor nos dá é para que nós possamos ganhar almas para Ele. Estamos vivendo o ano da colheita aqui na igreja. Creio que muitos sabem. Cada ano tem um tema, o Senhor dá um tema, coloca um tema no coração do nosso pastor, e ele passa a visão para toda a igreja. E muitas das vezes nós sobrecarregamos os nossos líderes espirituais, nosso pastor, nossa líder de jovens, nossos líderes de ministérios, e achamos que tudo é responsabilidade deles. O ID é só para eles, mas o ID é para todos nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas começa pregando primeiro na sua casa. Porque que adianta você ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, ou no caso você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Família nasceu no coração de Deus, meu irmão. Não pare de orar pela sua casa. Não pare de dar testemunho de servo, não. Não para do meio da caminhada, não. Porque lá na palavra do Senhor nos diz que não nos cansemos de fazer o bem. No tempo certo, se nós aguardarmos com fé e esperança, o Senhor nos concederá aquilo que temos pedido. Sabe, o Senhor tem contado com cada um de nós para sermos ceifeiros na obra dele. Porque a palavra do Senhor diz que grande é a seara e poucos são os ceifadores, são ceifeiros. O Senhor quer contar com você. Deus não quer que só você venha na igreja para cumprir um ato religioso, ou para você assentar nesse banco e não fazer a diferença na vida de ninguém, não. Deus quer te usar, meu querido, é como rio, não como represa. Vem só buscar informação. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, e não passa isso adiante. Deus quer te usar como rio, como manancial de bênçãos na vida de alguém, como manancial de bênçãos na vida do próximo. Sabe, quando nós decidimos nos posicionar, Deus faz coisas grandes. Eu falo por mim. Semana passada, eu fui levar meu carro para manutenção, e eu comecei a entender algo, que os planos de Deus são maiores que os nossos, e que o homem faz planos, e a última palavra vem do Senhor. E eu estava ali para levar o carro para manutenção, e até pensei em adiar o dia, mas Deus colocou uma paz tão grande no meu coração e falou: é hoje. E eu, meu Deus, mas hoje vai ficar meio corrido. Não, Deus, é hoje que eu quero que você leve. Deus fala para você: é hoje que eu quero que você fale do meu amor. Não é no futuro, porque o futuro não pertence a nós. É o agora, é o presente. É hoje que eu quero que você faça a diferença. É hoje que eu quero que você ganhe almas para o meu reino. É hoje que eu quero que você queime pela minha presença em tua vida. É hoje que eu quero que você se prostre aos meus pés e se derrame diante de mim, para que você possa viver uma novidade de vida, e para que você possa viver tudo aquilo que eu tenho planejado para a sua vida. Eu obedeci e falei: amém. Fui até ali, a concessionária, fui fazer a manutenção do carro.
Tinha uns outros rapazes, fiquei conversando. Jesus, qual o propósito? E aí eu ia saindo daquela concessionária e eu vi um rapaz andando, desnorteado, cabisbaixo, como um andarilho, maltrapilho, e só balançando a cabeça, de boné, coçava a cabeça para um lado e para o outro. Eu fui e gritei ele: moço! O nome dele é Bill. Bill! Ele parou, olhou assim para o meu carro, não estava me reconhecendo, olhando de longe para ver se conhecia, não reconheceu. Aí eu brinquei com ele: tá na frente do carro. Aí ele meio que estranhou aquilo, estava totalmente drogado. Totalmente drogado. Aí ele foi, aí eu fui e chamei ele: vem, chega aí. Aí aquele rapaz chegou até o vidro do meu carro. Ele não estava me reconhecendo. Eu falei: você lembra de mim? Eu sou o Rian. Nós fomos pro sítio juntos, tal. Aí com muito custo, aquele rapaz foi e se lembrou. Falou: rapaz, lembro sim, tal. Eu falei: para onde você está indo, moço? Falei: rapaz, para te falar a verdade, eu nem sei para onde eu estou indo. Entenda uma coisa: para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. E quando Jesus é o maquinista do trem, ele já tem um destino preparado para você. Quando você deixa ele guiar a sua vida, ele tem um destino preparado para você. É só você trilhar os passos dele. É só você continuar ali naquele vagão do trem. Muitas das vezes naqueles vagões ali vai ter uma mistura de sentimentos. Vai ter uma mistura de sentimento de alegria, como diz aqui em Eclesiastes 3. Vai ter momentos de dor, vai ter momentos de choro, vai ter momentos de falta de fé, vai ter momentos que você vai querer desistir na caminhada. Não saia do trem. Há momentos que vai acontecer que pessoas que estavam com você dentro do trem vão ter que descer. Uns vão ficar no seu passado porque já não servem mais para andar com você e não conseguem te acompanhar. Outros irão descer à sepultura, infelizmente. Valorize hoje para não se arrepender amanhã. Ame hoje para não se arrepender depois e dizer: poderia ter beijado a minha mãe, poderia ter abraçado o meu pai, poderia ter falado do amor de Jesus para a minha família. Quantos têm descido desse trem e nós não temos falado deste amor? Quantos têm descido à sepultura e nós temos feito vista grossa? Eu estou servindo ao Senhor, tudo bem. Cada um tem que correr atrás, mas Deus te levantou para ser boca dele nessa terra. E eu olhei para aquele rapaz e falei assim: entra aí, moço. Primeiro ele perguntou: você pode me dar uma carona? Rapaz todo transtornado, todo rasgado. Parecia que tinha dias que ele estava andando pela rua. Falei: entra aí, meu irmão. Ele entrou naquele carro, meus queridos, eu até arrepio de falar isso. Aquele homem entrou no carro, se assentou, pôs o cinto de segurança. E eu comecei a conversar com ele das coisas de Deus. Falei: e aí, rapaz, como é que está a sua vida? Ele falou: rapaz, minha vida desandou todo. Eu fiz tanta coisa errada. Sabe, cara, a minha vida já não tem mais sentido. Eu estava andando aqui sem rumo, eu estou vindo a pé lá do centro de Patinga e, cara, eu nem sei o que eu vou fazer. E eu vi uma lágrima escorrendo no olho dele. O Espírito Santo foi me dando as palavras corretas. Por isso que nós temos que ter o nosso devocional com Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão daquele que nunca ouviram? Às vezes você fica com receio, com medo. Mas Deus, através de um passeio, através de uma conversa numa recepção de algum lugar, através de uma carona que você dá para um amigo seu, Deus está te falando assim: fala, filho, fala para ele o que eu tenho feito da sua vida. E você, opa, ele vai reprovar. E
Quem disse que nós temos que buscar a aprovação dos homens aqui? Nós temos que buscar primeiro a aprovação de Deus, porque se nós tivermos sido aprovados por Deus, consequentemente, quem está na mesma visão espiritual, os nossos líderes espirituais, nós também seremos aprovados. Mas a Bíblia não fala que o mundo vai amar aqueles que amam a Cristo. A Bíblia fala que o mundo vai odiar, porque as convicções são diferentes, porque o caráter do cristão é diferente. Aquilo que nós acreditamos como verdade é diferente da verdade do mundo. O mundo, você se humilhar e pedir perdão, você está sendo fraco. Para Deus, você se humilhar e pedir perdão, você está sendo grande. Entenda que a cultura do reino é totalmente diferente da cultura terrena. E se você tentar aliar essas duas culturas, você vai ficar estagnado no meio do caminho. Você não vai continuar a sua viagem pelo trem. E aquele rapaz veio conversando comigo e nós fomos conversando, e eu falando das coisas de Deus e tudo. E eu já estava até com a roupa no carro para ir para a academia. Os planos do homem é um, mas o plano de Deus é outro. Aí eu fui, parei no estacionamento ali do Coelho Diniz. Falei assim, agora eu vou para a academia. Aí eu perguntei a ele, para onde você está indo? Ele falou, rapaz, eu vou voltar lá para Betim. Vou voltar para lá que eu tenho que resolver uns negócios. Ei, meu querido, naquela hora Deus me tomou. Eu pus a mão assim no ombro daquele homem e falei, e Deus falou através da minha vida, ai de ti que voltar para aquele lugar. Ai de ti que voltar para aquele lugar. Estou eu te dando hoje a segunda chance última para tu fazer diferente daqui para frente. O propósito que eu tenho contigo ainda é nesta cidade. O propósito que eu tenho na tua vida é nessa cidade. E hoje é manhã de concerto. E por incrível que pareça, esse foi um dia que era um dia muito triste. Que nós tínhamos perdido um pastor, o pastor Carlos Emídio. E era um dia triste, o pessoal estava tudo triste. O pastor da Betânia, Carlos Emídio, foi o pastor que me batizou, grande homem de Deus, fez a diferença nessa terra. E aquele dia foi um dia de luto, mas por outro lado foi um dia de alegria. Foi um dia de morte, mas foi um dia de vida, porque um pecador estava se arrependendo dos maus caminhos. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. O justo, o Senhor tem prazer nele. E quando morre um justo, irmão, nós podemos sim chegar e falar, descansou em Deus. Mas quando morre o ímpio, pode ser seu pai, pode ser a sua mãe, não descansou não. Segue-se o juízo, vai para um lugar de tormento. Ainda existe céu e inferno. Por mais que muitas das vezes não tenha sido pregado hoje em dia nas igrejas, mas ainda existe céus e inferno. Agradeço a Deus pela vida do pastor Eudes, que tem nos instruído quanto a isso, que tem falado conosco através da palavra, através do direcionamento de Deus, que é necessário em meio a essa geração nós não nos corrompermos, para que nós não percamos a nossa coroa da vida. E eu cheguei ali no estacionamento e conversando com aquele rapaz. Aí Deus me usou para falar com ele e tudo. Ele derramou em lágrimas, fez igual uma criança, chorando, encolheu, chorando. Ele falou assim, eu não vou mais embora. E ele estava ressentido, ele tinha tido uma desavença com o irmão e ele precisava consertar. O irmão Sérgio. A primeira coisa que ele falou, me leva na casa do Sérgio. Eu fui, procurei o Sérgio. E o Sérgio, meio que triste com a morte do pastor, meio desanimado, abatido. Ele foi e viu aquele rapaz que ele tanto gostava, porque o rapaz fazia parte de um centro de recuperação, e decidiu abrir mão de tudo para voltar ao passado. Sabe o que eu acho interessante, meus queridos? Nós temos que queimar as nossas alianças com o passado. Quando Elias chegou diante de Eliseu e falou assim, olha, quer ser meu... Vamos
Vamos fazer a obra do Senhor, vamos seguir no ministério. Sabe o que Eliseu fez? Ele pegou todas as carroças, ele pegou tudo que ele tinha, que ele trabalhava, que era o ganha-pão dele, falou: vou pôr fogo em tudo, porque se eu olhar para trás um dia, não tem como eu voltar. Queime as carroças do passado, para que você não tenha que olhar para trás e falar: eu sinto saudade de comer isso, aquilo, de viver essa vida desregrada. Não, meu querido, queime esse vínculo com o passado nessa noite. E aquele homem foi, e ele falou assim comigo: olha, eu posso ir até com você, mas eu acho que ele não vai me perdoar, porque já são 4 vezes que eu cometo o mesmo erro, eu sumo, eu faço as coisas erradas e eu sempre sumo. Eu acho que ele não vai me perdoar. E aí chegou lá, demorou um pouco. Aí aquele homem foi, conversou com ele, falou: amanhã de manhã você pode estar vindo aqui, que você vai ter uma nova chance de fazer diferente de tudo que você tem feito, de ter um novo recomeço, e não abandonar o trem da vida porque a situação ficou difícil, e não abandonar o trem da vida porque veio as perseguições, e não abandonar o trem da vida porque as pessoas não têm entendido o propósito de Deus na sua. É você continuar. E passando essa estação presente, tem a estação futura. O futuro é uma soma, é um resultado das nossas atitudes e escolhas que fizemos no passado. No presente vai somar, e na sua totalidade vão dizer a respeito do nosso futuro. Se ele vai ser com Deus ou sem Deus. Aí você pensa assim: mas eu estou na igreja, estou servindo a Deus, até falo em línguas estranhas, busco ao Senhor, eu oro. Mas naquele grande dia, o Senhor olhará para essas pessoas que adoram a Ele somente de lábios e não de coração, e dirá assim: apartai-vos de mim, malditos. A pessoa vai virar e vai falar: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei em línguas estranhas, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui um servo bom. O Senhor vai virar para ele serinho e vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Você pode esconder do homem, mas de Deus você não esconde. E a mensagem que o Senhor nos traz nessa noite, meus queridos, eu já estou finalizando, é que Deus nos dá a oportunidade de ressignificar e de mudar aquilo que nós fizemos no passado, nos dando uma folha em branco para escrever uma nova história, nos dando vagões novos para vivermos a plenitude em Deus, e nos dá um presente como presente para nós nos redimirmos de tudo aquilo que nós outroramos fazia para agradar Satanás, e ficávamos até horas da madrugada em boate. Por que não consegue ficar numa vigília? Ficava pra rua, o cara chamava: vamos pro bar, era na hora. Mas hoje chama: vamos pro monte, ninguém. É lógico que ainda existem os remanescentes, é lógico que ainda existem aquelas pessoas comprometidas com a obra e que decidiram romper com Cristo. Mas entenda uma coisa: se eu fosse ter dado um tema para essa mensagem, eu daria um tema: estações da vida, e resumiria Eclesiastes 3 em passado, presente e futuro. Momentos bons, momentos difíceis, momentos alegres, momentos que buscamos ao Senhor, momentos que é momento de abraçar, momento que é momento de afastar de se abraçar no meio de uma pandemia. Existe cada momento em nossas vidas que vão acontecer determinadas situações, que se nós não estivermos aliançados com o Pai, nós iremos nos perder no meio da caminhada. E quando o Pai nos fala que tem um futuro reservado, um futuro de bênção, um caminho de bênção e não de maldição, Ele está dizendo assim: continue firme no propósito, porque eu sou o maquinista, eu estou guiando a sua viagem, eu estou guiando os seus passos, eu já tenho um destino preparado para você lá no céu. O que você tem que fazer é continuar, é não parar, é não desistir, não ser levado pelos seus sentimentos, não ser levado pelo seu coração, porque o coração do homem é enganoso. Se nós formos ser movidos pelos nossos sentimentos, outrora nós vamos querer estar na igreja, outrora nós vamos querer estar no mundo.
Mas temos que falar como o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então os meus pensamentos são levados cativos a Ele, a minha vida é levada cativa a Ele, o meu coração é levado cativo a Ele, as minhas decisões são levadas cativos a Cristo. Entenda nessa noite: qual futuro você quer para a sua vida? O céu ou o inferno? Uma vida com Deus ou uma vida sem Deus? Porque após essa vida ainda existe uma eternidade. Estava comentando com os meninos que o máximo que o ser humano pode viver aqui na terra é uns 80, 100 anos, mesmo assim doente, cansado. Mas saiba que vale a pena você abrir mão de alguns anos aqui na terra para fazer a vontade de Deus e viver toda uma eternidade nos braços do Pai. Essa noite eu queria perguntar: se há alguém aqui que no meio do caminho parou, se no meio do caminho estagnou, e nenhuma dessas estações, dessas paradas da vida acabou se perdendo, e nessa noite quer reconciliar com o Senhor Jesus, quer voltar para os braços do Pai, saiba que hoje é o seu dia. Hoje o Pai te chama. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. O presente foi nos dado hoje, a oportunidade é nos dada hoje. Você, se tem alguém que quer aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, vem aqui na frente nessa noite. O Pai está te chamando. Não resista à voz do Senhor. Deus está te dando uma segunda chance. Deus está te dando uma oportunidade. Ah, mas eu já sou crente, eu creio em Deus. Aquele que confessar o Senhor como único e suficiente Salvador será salvo. Tem que confessar com os lábios. A oportunidade está sendo dada nessa noite. Há alguém nessa noite que quer aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Você que está nos assistindo em sua casa, se você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, levante as suas mãos aí onde você estiver neste momento e repita comigo: Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados conscientes e inconscientes. Que nessa noite, Deus, o Senhor me lava, me purifica, escreva o meu nome no livro da vida. Faz de mim, ó Pai, um filho. Faz de mim, ó Pai, um cordeiro com o Senhor. Me perdoa, Deus, de todos os meus pecados. E essa é a oração que eu faço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando, meus queridos. Já que não tem ninguém, que Deus te conceda uma outra oportunidade. Ou se você quiser me procurar depois do culto, juntamente com os irmãos, nós vamos estar orando pela sua vida. Mas não deixe de entrar num trem em que o maquinista é Jesus. Porque o dia que você achar que você é dono do seu próprio nariz e que você sabe para onde você está indo, você vai andar igual aquele amigo meu, Bill, desnorteado, vai se perder no meio do caminho e não vai saber para onde você está indo. Queria que você se colocasse de pé nessa noite, colocasse a mão no coração, fechasse os seus olhos neste momento e fosse com essa pergunta para a sua casa. Saia daqui com essa pergunta em sua mente até você conseguir responder: quem é você? E para que você nasceu? Pai, eu te louvo nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus benefícios, pelas tuas maravilhas. Nós sabemos, ó Pai, que em nossas vidas nós vivemos várias estações, mas nós sabemos que nós mudamos em meio às estações.
mas o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua sendo imutável. Pai, que nessa noite, ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai, esteja, ó Pai amado, colocando essa palavra, ó Pai, cravando essa palavra em cada coração, e que todos que ouviram essa palavra, ó Pai, venham colocar em prática, venham ser impactados, venham arder pelo Senhor um sentimento, ó Pai, de amor por almas, de amor pelo Evangelho. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite abençoada em Tua presença. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe a vida de cada um que veio aqui nessa noite, ó Pai amado. Que venham sair daqui, ó Pai, cheios da Tua presença. Se já chegaram aqui cheios, que venham sair transbordando. E se chegaram aqui por acaso desanimados e vazios, venham sair daqui cheios da Tua presença, porque a Tua palavra não volta vazia. Deus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor nessa noite. Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento em Tua casa, em nome de Jesus.